Vamos ao segundo assunto. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, minimizou a possibilidade de a empresa Uber deixar o Brasil com a regulamentação do trabalho por aplicativo. Segundo o ministro, quem perde é a empresa. E se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um, da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado. Como é no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas. Renato, começo com você. Se a empresa Uber sair do Brasil, seria um problema só dela? Evidente que não, né? Nós temos aí vários brasileiros que, inclusive, não quebraram a sua família, a sua renda por conta da pandemia. Nós sabemos aí que boa parte dos trabalhadores por aplicativo preferem trabalhar por aplicativo do que ter carteira assinada. Nós, do Instituto Locomotiva, já fizemos uma série de pesquisas sobre isso. Agora, tem uma questão que o ministro levantou e que precisa ser dita e ratificada. Isso não significa que não exista uma necessidade de regulamentação. Porque quando não regulamenta, vale a lei do mais forte. Então, no momento em que, por exemplo, uma empresa de aplicativo quiser cobrar, ao invés dos 15%, 20%, 30%, 40%, isso não me parece ser muito justo. Isso é usar de uma força que não é, vamos dizer assim, correspondente à força que o motorista tem. E as próprias empresas, muitas delas são nossas clientes, elas defendem a regulamentação. A regulamentação é algo civilizatório para garantir isso. Agora, achar que regulamentação é ser CLT não faz nenhum sentido pela lógica do trabalhador. O trabalhador não quer estar sujeito necessariamente, o trabalhador desses aplicativos, à regulamentação da CLT, que não só traz obrigações para o empregador, mas também traz uma série de obrigações para o empregado. Caio, como disse o ministro, esse problema é só da Uber? Não, naturalmente não. E aqui eu tenho muitos pontos de concordância com o Renato, que teve uma fala muito sóbria a esse respeito e muito superior à do ministro, né, que foi de um reducionismo pantagruélico. É um absurdo falar isso. A gente sabe, foi muito bem colocado aqui pelo debatedor, uma medida desse tipo encarece a contratação. Não é um problema só da empresa. Certamente, pessoas que atualmente trabalham deixarão de trabalhar. E além disso, tem a questão do serviço final, que ficaria mais caro. Ou seja, isso encareceria, né, a prestação do serviço para milhões de usuários pelo país. Então, assim, é um ciclo vicioso de ideias ruins. E falar que, saindo a Uber, isso daria mais espaço para outros concorrentes, eles enfrentariam os mesmos desafios. Se uma empresa do porte da Uber, né, não consegue enfrentar as agruras de um péssimo ambiente de negócio no Brasil, pode ter certeza que empresas iniciantes terão muitíssima dificuldade. E aí você vê o descolamento, né, dessas autoridades do governo Lula com a realidade econômica, né, com a praxis econômica, quando você vê o ministro falando sobre a criação de um aplicativo federal, portanto, de mais uma empresa estatal, quando a gente sabe que só recentemente, né, o Uber Internacional, conseguiu atingir aí o break-even e registrar seus primeiros balanços com lucro. Uma empresa que já tem muitos anos, mas que tem muita dificuldade de ser rentável, apesar das gordas comissões que cobra, né, dos seus motoristas. Então, assim, foi uma fala muito desatinada, né? E fica aqui a nossa solidariedade a todos esses motoristas de aplicativo que, exercendo a sua liberdade, exercendo a sua autonomia, querem simplesmente que o dinheiro do seu trabalho fique no seu bolso e não necessariamente no bolso do governo. Porque, na prática, o que acontece é o seguinte: aqui no Brasil, o trabalhador CLT trabalha, em média, 5 meses por ano, 148 dias, para ser mais preciso, só para arcar com carga tributária. Isso é um absurdo. O país que é a 10ª economia do mundo tem 1/3 do seu PIB como impostos. Então, essa é a realidade
no Brasil. E a maioria das pessoas que tem opção, né, acaba escolhendo por um regime que não seja o regime CLT. Justamente por quê? Porque aí você consegue ser remunerado, né, mais próximo do que vale a sua força de trabalho e você não tem esse sócio compulsório, guloso, agigantado, que é o governo. Agora, Caio, e a regulamentação afastaria as empresas do Brasil, daquele país? Naturalmente, né, Leandro? Eu acho que complementando o que eu já disse, quanto mais regras você cria, especialmente em natureza trabalhista, mais você encarece a contratação. Quanto mais cara a contratação, menos pessoas são contratadas. Um exemplo claro, aqui ilustrativo, foi o que aconteceu na pandemia da Covid-19, quando nós tivemos aí o programa BEM, né, que era aquele benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Vamos lembrar o que fez o BEM? Ele viabilizou juridicamente a flexibilização das regras trabalhistas, então redução da jornada de trabalho com compensações para o trabalhador. A esquerda brasileira, sob pretexto de defender direitos, foi contra, chegou aí ao STF. Pois bem, foram mais de 20 milhões de vínculos trabalhistas que foram protegidos por essa flexibilização. Um pouco na lógica do que dizia, por exemplo, Ronald Reagan, né, que o principal programa social é sempre o emprego. E num ambiente de paralisação econômica, de crise sanitária, a gente sabe muito bem as dificuldades que a população brasileira passou. Se não fosse uma medida dessa, né, que dá um desafogo para as empresas, elas seriam obrigadas a mandar essas pessoas embora. Então você tem algumas situações no Brasil, por exemplo, em que a pessoa ela tem um salário X, mas na verdade o custo da sua mão de obra é 80% superior a isso, que são os encargos da parte do empregador, muitas delas relacionadas aí ao regime CLT. E a própria pessoa que está nesse regime, ela já vai ter vários descontos, né, na folha de pagamento, então de imposto de renda de pessoa física, de descontos previdenciários, né, isso sem falar aí na cascata, né, de impostos sobre os serviços, impostos sobre os produtos. E aí o dinheiro que sobra para o trabalhador, ele usa para quê, pessoal? Justamente para fugir do Estado. Quem tem condição, arca com colégio privado para sua família, para viabilizar, né, a educação, uma educação melhor para os seus filhos, ou plano de saúde privado, para não ter que ficar nas filas do SUS. Então, essa é a realidade do Brasil, né? A fuga dos maus serviços prestados pelo Estado. Então, o que o Luiz Marinho fala vai na contramão disso. Eu queria muito saber se ele utiliza os serviços do SUS ou se ele usa plano de saúde, ele e a família dele, e como ele se locomove, se ele utiliza transporte público ou se ele vai de aplicativo. Agora é a vez do Renato. Renato, a regulamentação afastaria as empresas do país? Bom, vamos lá. Estava ouvindo aqui o Caio com atenção e me veio uma reflexão para dividir aqui com os telespectadores da CNN. Se tem uma discussão muito grande que tenta separar os campos políticos, ideológicos no Brasil sobre o tamanho do Estado, se o Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser pequeno. E para a grande maioria da população brasileira, ele não está nem aí para o tamanho do Estado. Ele quer um Estado que funcione e que dê a proteção para ele ter garantia de igualdade de oportunidades. Talvez a grande definição política do Brasil, de linhas de pensamento, de linhas ideológicas no Brasil, seja quem enxerga a economia pela lógica dos empresários ou quem enxerga a economia pela lógica da maioria do brasileiro. E, portanto, da maioria dos pagadores reais de impostos num país com tanto consumo sobre a gente. Então, quando se fala, por exemplo, de direitos trabalhistas, de quanto que o empregador é onerado, nós temos que lembrar que a aposentadoria dos trabalhadores sai por aí, que a licença maternidade dos trabalhadores se estende juntando com esse dinheiro, quando fica machucado, quando fica doente, coisas que, por exemplo, os trabalhadores do aplicativo ainda não têm e que a regulamentação poderia trazer, Leandro. Então, essa mesma pesquisa que disse que esses brasileiros que trabalham por aplicativo, não estou falando só do Uber, não, são aplicativos no geral, eles não gostariam de voltar a ter carteira assinada, eles preferem ser dono do próprio tempo, eles também defendem a regulamentação, defendem modelos de microseguros,
que garantam com que se ele se machucar ou se sofrer um acidente, ele esteja protegido, tenha a sua renda protegida e, portanto, a comida da sua família protegida, que crie programas de previdência, que deem um amparo social. Eles só não querem necessariamente ficarem presos a essa amarra do social. E sabe por que isso é importante? E por que a regulamentação é sim importante? Eu não sei se quem está nos assistindo gosta tanto de futebol quanto eu gosto. Agora imagine uma partida de futebol. Imagina uma partida com Brasil e Argentina. E se não tivesse regra para fazer falta? Você já imaginou qual ia ser a porradaria se não tivesse regra de falta? A regra serve para isso, para não deixar alguém mais forte bater em alguém mais fraco. Por isso que a regulamentação é tão importante.